O avanço do crime organizado e o combate à corrupção também estão no centro do debate nacional. O senador Sérgio Moro analisou o cenário da segurança pública e os desafios enfrentados pelo país. E hoje o crime organizado, a gente pensava, olha, tráfico de drogas, são aquelas atividades ilícitas, mas não, eles estão muito também dentro do mercado, vamos dizer assim, em tese ilícito, mas realizando fraudes, como fraudes em combustíveis, como ainda contrabando de cigarro aqui no Brasil, e se infiltrando em instituições financeiras. Então, por que não o risco de se infiltrar também em instituições públicas, seja, por exemplo, promovendo candidatos? Agora, o que a gente tem que parar no nosso mundo político é essa pauta pró-crime, de ficar passando a mão na cabeça de bandidos. E ilustrativo disso, a meu ver, foi a reação do governo Lula atual a essa designação do PCC como Comando Vermelho, como organizações terroristas. Porque o efeito disso, na prática, é dificultar por essas organizações a lavagem de dinheiro e facilitar o confisco de ativos. Tem chance de incrementar a cooperação jurídica internacional. E elas mesmas veem com receio essa possibilidade. Mas daí, a partir daí se constrói uma fantasia de risco à nossa soberania, de risco à nossa integridade territorial, que na verdade não existe. Nós vamos ter que resolver esse problema, não vai ser os Estados Unidos que vai resolver por nós. Mas nós temos ajuda, ainda que uma ajuda simbólica e com efeito mais internacional do que aqui internamente nesse momento, é algo positivo. E afasta aquela noção que a gente tem hoje presente até em faculdade de Direito, predominante em faculdade de Direito, que o criminoso é uma vítima da sociedade, que quem furta um celular não tem que ser punido. E aí você vai escalando e vai virando assassinato, e vai virando domínio do crime organizado, e o traficante que é bom para a comunidade que ele domina, nada disso é real. E chega no criminoso também de colarinho branco. A tolerância do roubo ao erário é um dos grandes problemas do país, e isso voltou com muita força nesse governo Lula. Nós precisamos ter criação de forças-tarefas focadas no desmantelamento dessas organizações criminosas. Nós precisamos ter um discurso das lideranças que seja compatível com a gravidade do problema. Vou dar um exemplo para você, Policarpo. 2020, surgiu uma história de um possível plano de resgate do Marcola lá no Presídio Federal de Brasília. Veio pela inteligência. Nós não sabíamos se era real ou não aquele plano, mas circulava no meio da criminalidade. O que a gente fez? Procurei o presidente da República na época e consegui convencê-lo, e ele decidiu de bom grado, o Jair Bolsonaro, a decretação de uma GLO, Operação de Garantia da Lei e da Ordem, no entorno dos presídios federais. No dia seguinte, tinha um tanque, um carro de combate. Fazer aqui, o general Hamilton Mourão brinca comigo, tanque não existe, só de lavar roupa, mas para as pessoas entenderem o que eu estou falando. No dia seguinte, tinha um tanque na frente do Presídio Federal de Brasília. Então, quer vir resgatar? Então vem, agora tem um tanque do Exército e vai ter reação das Forças Armadas. Então a gente precisa ter esse grau de comprometimento. Um dos planos que eu tenho lá para o meu estado, do Paraná, é transformá-lo no estado mais seguro do país. Nós vamos construir um presídio estadual de segurança máxima, à semelhança dos presídios federais de segurança máxima, porque a gente precisa ter presídios que pelo menos neutralizem a capacidade do criminoso de continuar comandando o crime lá de dentro. E aí eles têm medo. E o recado que a gente quer mandar é, não venha cometer crime aqui no nosso estado, que o seu ponto final pode ser esse. Porque eles estão lá no Porto de Paranaguá, eles estão na região da Tríplice Fronteira, eles estão nos grandes centros urbanos. É claro que o Paraná se encontra em situação muito melhor do que o Rio de Janeiro, do que o Ceará, do que a Bahia, mas, por exemplo, nos estados da região sul, nós temos os piores indicadores em matéria de violência, e a gente quer que seja o estado mais seguro. Agora, o desafio é nacional. O desafio é nacional. Criação de forças-tarefas, integração das forças policiais em centros de controle. Eu criei, quando era ministro, o Centro Integrado de Operações de Fronteiras, lá em Foz do Iguaçu, porque é uma área estratégica para o país de segurança pública, baseado numa experiência norte-americana que eles chamam de Fusion Center, que você compartilha dados, compartilha inteligência entre as forças policiais que não têm a cultura
de atuar em conjunto. Isso é importante porque é aquela modelagem das forças-tarefas. Esse centro recentemente suspendeu as suas atividades no atual governo. Pelo menos essa é a notícia que eu tenho. E parou de se fazer, de se investir nesse tipo de integração, de centro de integração entre as forças policiais. No fundo, e aqui faço o meu disclaimer, né? Eu sou um senador da oposição, mas no fundo, quando o crime vê que o governo é fraco, como é o governo federal, que o governo é leniente com a criminalidade, ele vai avançar. Nós precisamos ter um governo federal de uma tendência completamente diferente.